Fala galera da TI, Jesus com vocês mais uma vez, trazendo aquele bate-papo, aquela conversa sobre concurso público em TI. E você sabe, sábados e domingos são dias reservados para responder questões de concurso público. E cá estou eu mais uma vez de posse da ferramenta QConcursos, que é a ferramenta que eu utilizo para responder questões. E aqui vamos responder questões relativas fiz aqui o filtro, né? A filtragem, redes de computadores, o assunto vai ser firewall. Na quinta-feira falamos sobre firewall, claro, voltado para a parte da segurança da informação. E aqui eu quero trazer algumas questões do que concurso, não voltado exatamente para a questão da segurança em si, mas também para redes de computadores. Sabemos que em ambos os casos, segurança da informação e rede de computadores, o firewall ele sempre é cobrado, ele pode ser cobrado, na verdade, pelas bancas. Então, venho trazer para vocês aqui uma bateria de questões sobre firewall. Então vamos lá, aperte o cinto, estamos iniciando mais um vídeo aqui de questões. E a primeira questão é de 2023, FGV, redes de computadores, firewall. A empresa X foi contratada pela DPE Rio Grande do Sul para implementar um controle de tráfego dentro de sua rede interna. Esse processo consiste na instalação de uma solução que possua a capacidade de examinar dentro dos pacotes trafegados, além do cabeçalho TCP, de forma a identificar que a aplicação está executando. A solução permite distinguir entre o tráfego HTTP usado na navegação web e o tráfego HTTP usado para compartilhamento de arquivos P2P, né, ou P2P. A solução implementada pela LTEC é, bem, está perguntando aqui, qual é, o que está sendo pedido aqui nessa, quais são os requisitos? Né? Implementar um controle de tráfego dentro de uma rede interna, tá? Ele consiste em instalação de uma solução que possui a capacidade de examinar dentro dos pacotes trafegados, né? Além do cabeçalho, ou seja, o que examina o cabeçalho, é que a gente já sabe que a gente já elimina aqui a zona desmilitarizada e também a virtual private, porque aqui são casos que, obviamente, não tem a ver com firewall. E como ele está falando em questão de controle de tráfego, quando fala em controle de tráfego, ele está falando de quê? De firewall. Então, já elimina zonas desmilitarizadas, a gente vai falar futuramente sobre isso, e virtual private também, network, que é o VPN, também pode eliminar. Então, ele quer fazer o tráfego e quer também fazer o quê? Examinar dentro dos pacotes trafegados. Firewall também faz isso, tá? Filtro de pacotes pode ser? Pode ser, mas vamos ver o que ele pede mais. Além do cabeçalho TCP, de forma a identificar o que a aplicação está executando. É o seguinte, aqui a gente vê, a gente percebe que ele não quer somente um firewall para fazer o controle. Ele quer um firewall que faça o controle, que examine os pacotes trafegados e também identifique a aplicação que está executando. E ainda mais distinguir entre HTTP usando navegação web e o tráfego HTTP é usado para partilhamento P2P. Então, nesse caso, qual seria a solução? Resposta B, firewall implementado como gateway em nível de aplicação. Por que isso? Porque, perceba, quando ele fala em solução de HTTP usado na navegação web e o tráfego HTTP usado para solução, para compartilhamento de P2P, gente, quando ele fala em tráfego HTTP, lembra, está falando algo relacionado à gateway. A gateway, né, que são portas ali de entrada e saída da web. Então ele não está falando só de filtrar pacotes, que geralmente isso aqui é assim, o firewall básico, como eu falei na aula, né, se você acompanhou a aula, você vai lá acompanhar a aula que fala sobre isso. O firewall básico só faz filtragem, ele vê se o pacote ali é autorizado ou não é, descarta ou então permite a entrada. O C, estado de conexão, ele também é uma espécie de firewall de filtro de pacote, só que é um pouco mais avançado, aquele que a gente falou lá que seria um firewall é, stateless, né? Stateless. Stateful, perdão, stateful. Só que como se trata de um firewall que não vai só fazer a filtragem de pacotes, ou mesmo que faça a mesma filtragem em estado de conexão, então, já que está falando de HTTP, navegação web, então a gente está falando de um gateway. Vai trabalhar como gateway, tá? Então, dentro da aplicação, dentro daquela solução que vai ser implementada, a resposta, letra B, gateway. Perceba uma coisa. Quando eu li essa questão, eu estou respondendo a questão agora com vocês, tá? Mas o que, que a gente faz? Aquilo que eu sempre te trago como dica. Você analisa a questão, dá uma lida, vê as opções e começa a eliminar. Eu já iniciei eliminando duas aqui que não tem nada a ver com a história. Eu sei que é firewall, não é porque eu fiz a filtragem, mas quando ele começa a falar de controle de tráfego, eu estou falando de firewall.
A zona desmilitarizada, DMZ, ela pode utilizar Firewall, mas não é o Firewall em si. Ela é um modo ali de utilizar Firewall para poder fazer uma proteção, uma segurança maior. A gente vai falar sobre isso futuramente aqui nos vídeos de aulas, né, no dia de quinta-feira, tá? E aqui nós temos virtual também, o VPN não tem nada a ver com isso. VPN é para você fazer um tráfego numa rede segura, não segura, né? Você poder fazer o tunelamento, você ali praticamente em trocando em miúdos, é você mascarar o seu local, o seu real endereço, o seu endereço local, o endereço que você está fazendo aquela conexão, para que não haja, evitar interceptações devidas, enfim, você conseguir ficar protegido ali, né? Você continuar a ficar privado, como o nome diz, private, ficar ali escondido, vamos dizer assim, dentro desse tunelamento que é do VPN. Então não tem nada a ver esses dois. Então daí eu parto para os outros, que como eu falei para vocês, cada uma das situações, o filtro de pacotes, o estado de conexão e o gateway que é implementado em nível de aplicação. Porque quando eu falei em HTTP, lembra, o HTTP ele é para quê? Ele é em nível de aplicação. Então HTTP é nível de aplicação. Vamos para outra questão. Olha só. No que se refere aos equipamentos de redes e sistemas de segurança, julgue o próximo item. Uma VPN é utilizada em redes de pequeno porte, sendo configurada no firewall, e tem como vantagem a falta de autenticação e criptografia. Gente, isso aqui está totalmente errado, tá? Quando você fala em VPN, olha, isso aqui é o Banrisul, tá? Banrisul 2022 Sebrasp. Acabei de falar, VPN, o que é? É um tunelamento que é feito, onde você vai fazer ali um acesso, trocando em miúdos, e você vai proteger, você vai criptografar aquele caminho, né, aquele espaço, aquele tunelamento, para que ninguém saiba ali a origem, né, tá tendo o acesso à origem que está sendo feita ali, as requisições. Então, se você está fechando ali o espaço, né, e é privado, certo? Se está fechando o espaço ali, você vai utilizar o quê? Obviamente vai utilizar a autenticação e criptografia. Então, aqui o erro está no seguinte, ó. Em esse pequeno porte sendo configurado no firewall. Gente, pequeno porte e grande porte não pode ser utilizado, tá? A questão é ele dizer que a desvantagem, né, é a falta de autenticação. Claro que não, ele tem autenticação e criptografia, certo? Então está totalmente errada a questão. Você vê que ele diz que a desvantagem é a criptografia, a falta de criptografia, totalmente errado, porque o VPN ele trabalha sim, e é exatamente para isso que serve esse processo de VPN, que é você ter ali um espaço criptografado para você poder fazer ali as devidas, é, as devidas acessos, sem você poder ser interceptado. Próxima questão, no firewall, o processamento que examina e distingue o tráfego usado para navegação web do tráfego usado para compartilhamento de arquivos peer-to-peer é chamado de gateways em nível de aplicação. Muito parecido com a primeira questão que a gente fez, correto. Caiu também para Banrisul, analista de sistema de informação, de segurança da informação. É isso mesmo, corretamente. É o gateway, chamado no firewall, que faz esse trabalho de distinguir, examina e distingue o tráfego usado para navegação web do tráfego usado para compartilhamento, arquivos peer-to-peer. Em relação aos equipamentos de redes, julgue o item a seguir, também Banrisul. O firewall cria um perímetro de segurança entre a rede interna e a ZDM, atuando como mecanismo para manter os bons bits e descartar os maus bits. Gente, nada a ver essa questão de bom bit, mau bit. O que acontece? O firewall trabalha não para criar necessariamente, ele cria assim um perímetro de segurança, só que ele faz o quê? Na verdade, ele faz análise dos pacotes que são trazidos. Olha só como é importante você observar palavras-chave. Então, aqui não estamos falando de bits, estamos falando de pacotes. Ele vai ficar ali na rede interna, entre a rede interna e a rede externa, que é a rede da internet. Ele vai fazer o quê? Filtragem de pacotes. Ele não filtra bits, ele filtra pacotes. Então, o erro aqui poderia ser facilmente destacado na questão, porque ele fala de bits e não de pacotes. Então, o erro está aqui. Firewall ele faz o quê? Ele cria um perímetro de segurança, pode até criar, só que ele vai atuar descartando os maus, no caso não são os maus bits, mas os pacotes que tem ali algum tipo de situação ali, tentativa de invasão, alguma coisa que não é permitido pela configuração da rede, ou vai permitir a entrada dos pacotes que são autorizados pela rede. CESP Sebrasp 2022, redes de computadores. Olha só, com relação aos sistemas operacionais e redes de computadores, julgue o item subsequente.
Um firewall do tipo filtro de pacotes tem como objetivo permitir ou negar a entrada de um conjunto de informações em uma rede de computadores, considerando o IP e ou a porta de origem. Correto, é isso mesmo. Isso aqui basicamente é a função de um filtro de pacotes. O objetivo é esse mesmo. Como eu acabei de falar, na questão anterior, ele vai analisar, vai verificar ali o conteúdo aqui dentro do IP ou a porta de origem para verificar se está autorizado ou não entrar na rede. Caso esteja autorizado, entra na rede. Caso contrário, ele é bloqueado e não é permitido que ele entre na rede. Então, basicamente é isso mesmo. Essa é a função do firewall de filtro de pacote. CESP Sebrae 2022, Rede de Computadores. Técnico Processual, PGR Rio de Janeiro. Julgue o item a seguir, seguinte a respeito de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas dos arquivos para a segurança da informação dos procedimentos de backup. Um firewall, mesmo do tipo simples, garante a proteção contra todas, muito cuidado com isso, as modalidades de ataques de computador. Por isso, ele é um dos aplicativos de segurança mais confiáveis que existe. Está tudo errado aqui. Primeiro, quando qualquer questão que venha te dizer, já falei isso quando falei da aula quinta-feira sobre firewall. Qualquer questão que fale que você vai estar totalmente seguro, que vai garantir a segurança total, que vai, já desconfie. E aqui, o firewall ele tem como função, na verdade, verificar, te ter falado, verificar os pacotes que entram e saem da rede, vai analisar o IP, vai analisar o endereço de origem daquele pacote, vai permitir ou bloquear que aquele pacote entre na rede. Então ele não vai necessariamente, eu até falei isso na quinta-feira, quem acompanhou a aula viu, eu falei, não necessariamente ele vai fazer o trabalho do software, né? Existe sim firewalls que tem essa configuração e tal. E ainda tendo essa configuração, não vai garantir isso aqui, ó, todas as modalidades de ataques. Não garante isso. Nada é garantido. Então, só o fato de você ler aqui todas as modalidades de ataque, você já poderia eliminar essa questão. Mas o simples, ele faz o simples que é o básico, que é filtrar pacotes. Dependendo ali do tipo de firewall que vai ser utilizado, o mais completo ali, o stateful, que é o de estado, ele pode trabalhar um pouco também, sendo implementado, inclusive, questão de anti-malware, por exemplo. Mas está errada a questão, principalmente por conta de dizer que, por mais simples que seja, ele vai proteger contra todas as modalidades de ataque. Não, isso aqui não existe. Já pode colocar como incorreta essa questão. A utilização de firewall em uma rede, que também SEBRASP, FUB, né, FUB Técnico de Tecnologia da Informação. A utilização de firewall em uma rede de computadores não inviabiliza a implementação da solução DMZ. Correto, claro que não. Na verdade, ele é utilizado para a implementação da DMZ, a Zona Desmilitarizada. A gente vai ter uma aula, um tópico falando só sobre essa questão da DMZ. Na verdade, Sebras 2022, Firewall, Telebrás, Rede de Computadores, especialista em gestão de telecomunicações comercial Telebrás. Em uma rede, a instalação de um firewall e a atualização frequente desse firewall garantem, olha só, gente, mais uma vez, eu já falei isso aqui na aula, garantem a total proteção. Quando chega aqui, você já pode marcar errado. Você não tem nem medo de marcar. Total proteção da rede contra invasores e dos programas instalados em situações de trabalho contra vírus e worms. Claro que não. Não existe essa garantia total. Primeiro, não existe a garantia total. Segundo, não necessariamente contra vírus, worms ou programas instalados. Isso aqui não garante nada. Na verdade, a gente já falou, ele faz filtragem de pacotes e alguns casos são implementados ali em firewalls mais completos, são implementados ali antivírus, anti-malwares, etc. Mas não vai garantir nunca a proteção total da rede, tá? Então, aqui está incorreta essa questão. Vários pacotes de dados, aqui também de computadores DPE Rondônia, né? Rondônia, DPE Rondônia, analista programador. Vários pacotes de dados que chegaram a um sistema de firewall foram bloqueados ao terem sido verificados por não haver no firewall informações de estado de conexão. Olha só, atenção para esse detalhe, hein? Informações de estado para os endereços referidos nos pacotes e os serviços relacionados. Nessa situação hipotética, a atividade que permitiu verificar e invalidar os pacotes de dados do firewall é denominada qual é? Filtragem de pacotes stateless, inspeção de pacotes stateful, filtragem de pacotes fragmentados, inspeção profunda protocolo, filtragem de proxy de aplicação. Gente, palavra-chave.
Está dizendo por não haver no firewall informações do estado de conexão. Quando a gente fala de estado de conexão, quem assistiu a aula sabe, está falando de quê? De stateful. Então, letra B, ele não tem a inspeção de pacotes stateful, tá? Não é stateless, esse fragmentado aqui também não tem nada a ver, inspeção profunda não existe, filtragem de proxy também não é o caso aqui de proxy. Então aqui, como ele está falando de não ter informação de estado da conexão, estamos falando de firewall do tipo stateless. Estamos falando de inspeção de pacotes stateful, perdão. Então essa é a resposta. Veja só como eu falei na aula, quem acompanhou a aula viu que eu falei, fui exaustivo quanto a isso. Observe palavras-chave, tá? Falou estado de conexão, está falando de firewall stateful. Então a resposta correta, a letra B, inspeção de pacotes stateful. Finaliza mais um vídeo de questões. Amanhã estaremos trazendo mais questões. Não sei ainda necessariamente de qual conteúdo eu vou trazer, mas espero trazer um conteúdo que venha ajudar você, amigo, amiga, concurseiro, concurseira na área de TI, que possa te ajudar a responder questões, que é o principal que você precisa para poder ser aprovado ou aprovada em concurso público. Um abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, compartilha com aquele amigo ou amiga que é da área de TI e que gosta desse conteúdo, que quer saber sobre esse conteúdo, que também faz concurso público, que quer fazer ou que pensa em fazer, enfim. Se de alguma maneira você tem alguém que está se interessando pela área de TI, não deixe de compartilhar esse vídeo com ela. Um abraço e até mais.